Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e eu tenho um relato aqui, que esse relato, ele é 2 em 1. Eu vou direto ao relato, um relato muito impactante, cheio de conteúdo, conhecimento. Vocês vão se divertir também, porque nós hoje damos risada de muitas coisas que lá atrás nos fez sofrer, pois Deus transforma a maldição em bênção. Vamos lá ao relato de hoje então, pessoal. Eu tenho várias coisas para compartilhar com vocês, mas eu vou compartilhando no decorrer do vídeo e também nos próximos relatos. Ela começa dizendo assim: a cunhada narcisista maligna. Gente, vocês vão entender o que foi isso daqui, tá? É fora da realidade. Mas antes ela vai contar do relacionamento que ela teve amoroso, que ficou aqui marcado pra mim, o que ela descreveu. Ela começa dizendo: a paz do Senhor, Cris, a paz, linda. Agradeço a Deus pelo seu canal e pela sua vida. Obrigada, eu também agradeço pela vida de todos vocês que estão aqui acompanhando, seguindo, compartilhando, deixando uma palavra de carinho pra mim. Vocês são muito especiais. Eu quero falar pra vocês, gente, que não é fácil quando a gente escolhe seguir a Deus, a Jesus, porque o inimigo ele se levanta. Desde a época, né, de Jesus, os discípulos foram todos perseguidos. Na época que eu era do mundo, eu lembro que parecia tudo tão perfeito, parecia que, nossa, nada de errado, entre aspas, né, porque nem tudo que parece ser ruim é ruim, faz parte do nosso amadurecimento, da nossa evolução. Mas eu vou falar pra vocês, o nosso Deus é conosco e a palavra dele nos liberta. No final, a gente entende que isso aqui, ó, não é contra a carne. Essa guerra é espiritual. E Deus tem me falado, não é para fugir. É para se revestir da armadura dele, se posicionar e vencer a batalha. Não é para os fracos, não. É para os corajosos. E nós somos estes, os escolhidos do Senhor. É isso aí, gente. Com o tempo eu vou compartilhando mais coisas com vocês, mas olha, eu vou falar para vocês. Se não fosse o nosso Deus, não sobraria muita coisa, não. Só que como o nosso Deus é maravilhoso, ele nos permite vencer juntamente a ele e ainda vira testemunho para edificar a fé de muitos. Bom, ela continua aqui dizendo que depois que conheci o canal, depois que eu conheci seu canal, assim como outras terapeutas que abordam esse tema, Deus fez grandes coisas no meu interior. Glória a Deus por isso. É isso aqui, ó, que vale a pena, viu? Esses testemunhos, porque eu sei que Deus usa a vida dos seus como instrumento poderoso para levar cura e libertação. E eu sou grata a Ele e a vocês, por Ele me permitir fazer parte de tudo isso e por vocês estarem aqui também dando essa força e ajudando outras pessoas. E ela continua: é visível o quanto eu aprendi e amadureci. O seu canal é fundamental, pois aborda a parte espiritual. E muitas terapeutas abordam apenas a parte biológica. Hoje eu consigo também alertar pessoas que estão sofrendo abusos. Eita glória, tá vendo? E quando percebo características de um narcisista, eu levanto logo a bandeira vermelha. Ai, gente, cadê a minha? Hoje tava no chão, aqui ó. Levantando a bandeira vermelha. Sim, os sinais estão sempre lá. Ela já levanta logo, ó. Começou a perceber características de um narcisista, já fala, ó, alerta. E ela dá risada, risos. Muitas amigas e irmãs em Cristo te seguem, que lindas! Manda um beijo pra elas. Obrigada pelo carinho, gente. E ela fala: eu indiquei o canal e relatei minhas experiências. Glória a Deus. Esse não é o meu primeiro relato. Ah, interessante. É meu segundo relato no canal. Todo o conhecimento que adquiri aqui me fez descobrir que sempre estive cercada por narcisistas. Ó, somos 2. E muitas mais que estão aí também. Fala aí você, somos 3. Põe aí no comentário, somos 4, somos 5, vai que eu quero ver, gente. A codependência é isso. A gente, enquanto não tem a revelação de Deus, é assim, cercados de narcisistas. Quando Deus revelou que eu fui dando contato zero para aqueles que Deus falou para eu dar, eu dei. Só restou uns pingadinhos por aí, porque tem propósito maior, né? Aí quando Deus fala, espera ou não deixa, vai, a gente aguenta. Agora, a maioria, a grande maioria foi contato zero. Não sobrou muita gente, não. Não, codependência é isso, né? Eles farejam. E aí você tá lá pra salvar e eles estão pra atacar.
Deus é mais. E ela continua. Eu estive sempre cercada por narcisistas na minha família, em setores de trabalho, e minha cunhada, a qual irei abordar aqui. Já mudei os nomes, mas antes de entrar no relato, eu preciso contar uma experiência vivenciada por mim em junho deste ano. Pode me chamar de Sara. E ela diz, há 3 anos eu me divorciei de um narcisista. Olha aí, gente, é muito forte isso aqui, ela deu vários detalhes. Eu já estava me sentindo só, com uma carência acima da média, e em dezembro de 2023 eu reencontrei uma pessoa que eu já conhecia há mais de 10 anos. Mas conhecia pouco, vou chamá-lo de Fábio. Fábio mandou uma mensagem para mim no Instagram. E eu comecei a conversar com ele, mas sem nenhum interesse, porque eu recordava vagamente que ele tinha esposa e um filho. Foi uma conversa muito intensa e logo ele falou para mim que eu estava muito bonita e da felicidade dele ter me reencontrado depois de 10 anos. Eita, love bombing. E depois desse dia ele me mandou muitas mensagens e isso aconteceu durante toda a semana. Fábio me contou que estava divorciado e que seu filho morava com os avós maternos em São Paulo. Ele estava em Belo Horizonte a trabalho. Começamos a conversar em dezembro e em fevereiro de 2024. Ele me contou que retornaria para a Bahia e que gostaria de se encontrar comigo, pois nós poderíamos conversar. Queria conversar com você. Belezinha. É isso aí, é desse jeito. Preparando o campo já. História triste e bonita ao mesmo tempo, né? Coisa linda. Olha, parece que era meant to be, né? Algo que tinha que ser, estava escrito nas estrelas. Um dia a gente ia se reencontrar. E olha, eu estou divorciada. Você também, pelo visto, né? Deixa eu entender aqui melhor. Ela diz que se divorciou, peraí. Há 3 anos eu me divorciei de um narcisista e já estava me sentindo só, com uma carência acima da média, ok? Ah, tá, então primeiro ela se divorciou. Ok, aí veio o outro já na escala de Satanás, agora vai você. O ex de 10 anos atrás, ressurge das trevas. Entendi. Ok, já 3 anos divorciada com aquela carência acima da média, então, enquanto a gente não sabe que tem essa carência, essas codependências da vida, né? Não tem como a gente tratar. Aí vem o próximo. E ela continua. Começaram a se falar pelo Instagram, virou esse love bombing, ele agora quer encontrar com ela pessoalmente. Retornaria para a Bahia e gostaria de se encontrar comigo para nós conversarmos. Eu, estando solteira, não via mal nisso e falei que poderia sim. Aí ele dizia, se você realmente estiver solteira, né? Olha aí, gente. Olha aí, bandeira. Já desconfiando de você, dando indiretinha. Eles fazem isso, eles não perguntam. Olha, ele podia falar, perguntar pra você. Você tá mesmo solteira, né? Não, ele joga o verde pra você falar, lógico que eu tô solteira, entendeu? Eles não falam o que querem saber, eles manipulam pra você falar o que eles querem que você fale. É surreal. Já a paranoia aí. Se você tiver mesmo solteira, né? E eu era pra ter desconfiado daquela forma dele falar comigo, era estranho, sim. Porque ele já demonstrou que não confiava em mim, sim, também. Mas mesmo assim ali estava eu naqueles altos papos sem parar, sem imaginar que eu poderia estar correndo perigo. E estava mesmo por trás daquele homem galanteador, se escondia um narcisista camuflado, um narcisista maligno e dependente químico. Cris, eu estava tão apaixonada que eu já estava programando uma vida, uma filha, tudo com ele. E ele correspondendo aos meus sonhos, sim, é o espelhamento. E o future faking, né? O futuro, o plano de futuro que eles tentam falar que vai realizar os seus sonhos. É como se eles fossem mais do que Deus. E o desejo de ter uma menina com os cabelos cacheados, assim como eu também queria. Cris, ele me mandava fotos na frente da igreja, fotos fazendo ação social nos bairros, e aquilo enchia meu coração de esperança, pois aquele homem estava demonstrando ser um homem de Deus. Só que não. Trabalhador, prestativo, e ele pediu para falar com a minha mãe pelo telefone, a chamou de sogra. Gente, olha que essa bandeira é vermelhaça. E logo disse, vou casar com sua filha. Ai, meu Deus do céu, gente, olha só. Eu paro para falar isso aqui, porque eu tive amizades, eu também tive namorados, é tudo da laia dos narcisistas, né?
E eu vou falar pra vocês, eles amam fazer isso, eles colocam umas coisas assim como se fosse parte da tua vida, da tua família, sangue do sangue. Então, por exemplo, se é uma moça, eu tive uma amiga narcisista, né, que ela fazia o filhinho dela chamar a minha mãe de vovó. Ai, gente, eu ficava assim, como assim? Né? Pra criar essa coisa de carinho, de família. Por quê? Porque aí eles começam a ganhar de você várias coisas, atenção, presente e tudo mais. Mas é tudo um jogo de sedução, de manipulação, para ganhar seu coração, para conseguir o que quer. Essas coisas são algo natural e você não vai nessa invasão de privacidade, né, gente? Chega a ser uma coisa que parece tão lindo, mas ao mesmo tempo, sabe? Ai, você é a irmã que eu não tive, a irmã gêmea. Minha alma gêmea, que é isso? Que é isso? Teve uma que é tudo desse jeito. Eles tentam criar uma coisa também para você estar lá, para que eles tentam criar em você uma dependência emocional, para que você esteja lá fazendo tudo por eles, para salvar. Então, tipo, ai, Cris, só você pode me ajudar. Fulana falou que é você. Eu falei, não põe essa dependência em cima de mim, não. Hoje que eu sei, né, gente? Porque ainda continua vindo. Deus deixa, às vezes, pra gente aprender mais, né? E fortalecer também. E eu não ponho essa dependência em cima de mim, não sou Deus, não, né? Que é isso? Aí um dia liga, tá tudo lindo, maravilhoso, aquela pessoa que dá conselhos, te dá ideias. Aí passava 2 dias, tava, ai, porque tá horrível a minha vida. Uma coisa, um drama. Aí eu pensava assim, gente, mas aquela pessoa com tanta fé naquele dia, 2 dias depois, cadê? Sabe quando não bate o que a pessoa fala e demonstra com certas atitudes que vêm depois e vira como é que fala? Um ciclo vicioso. Porque aí você fica lá, aí você tenta ajudar, e você fica lá, e você fala, e você não sei o quê. E eu não sou, hoje em dia, gente, eu tô vacinada, pra honra e glória de Deus, dessas táticas das trevas, de tentar entrar na nossa mente. Então eu já falei logo, ó, eu não sou Deus não, eu posso ajudar, vou orar com você, né, Deus sabe o que faz, vai ficar tudo bem, mas não põe essa dependência em mim não, que sou eu, não sou eu não. Mesmo porque, gente, pensa bem, pense comigo, quando é de Deus, Deus sim pode falar pra gente, ó, cuida dessa pessoa, Deus usa a nossa vida. Mas é Deus que vai falar pra gente, não é essa pessoa manipulando pra que você fique lá, olha, porque é só você. Quem falou? É ela que tá falando. Por quê? Porque ela quer que eu fique lá fazendo tudo por ela, cuidando. E enquanto isso ela vai sugando e vai sugando. Quando você vê, você não consegue nem mais falar não pra pessoa, sabe por quê? Porque a pessoa tá tão ali e tadinha, precisa de tanto, e te ajudou tanto que quando ela vem pra entrar querendo algo que é totalmente sem noção, né? E você não conseguir falar um não. Ah, mas comigo não. Eu consigo e consegui. E glória a Deus por isso. Né? Eu faço o que Deus fala pra eu fazer. Não o que os outros tentam manipular a fazer, não. Peça sempre confirmação, viu? Continuando. Olha lá, esse relacionamento dela é surreal, gente. Eu fiquei chocada e eu amei que ela colocou nesse relato. Porque se fosse só o relato da cunhada dela, maligna, não ia ser tão potente quanto foi. E ela diz então que ela achou que era um homem de Deus, né? Super trabalhador, prestativo. Então, assim, ela achou que era um homem de Deus, gente. Caiu do céu. Não, veio lá das profundezas do inferno mesmo, né? E aí, olha, prestativo, falou pra mãe dela que ela era sogra dele, que logo iam se casar. Gente, é surreal. E Deus está preparando uma nova história para nossas vidas. Olha isso, do que são capazes. A lábia narcisista. E lá estava eu sonhando com um lar e com uma filha que nunca existiria. Com ele. Com ele não, né? Tá repreendido. Mas com outro, se for a vontade de Deus, vai existir sim. E ela continua. Eu com 34 anos, ele com 42, um homem experiente, não me causaria danos nenhum. Olha aí. É o que ela pensava, né? E eu estava muito feliz e ele já queria ter um bebê comigo. Cris, chegou o mês de fevereiro e ele inventou um monte de desculpa para não vir para a Bahia. Olha isso. Ele começou a dizer que a mãe dele era implicante demais, que ele não gostava de ficar na casa da mãe dele e que a casa dele aqui na Bahia estava interditada e que não tinha como nós nos encontrarmos porque aquele ambiente não era o lugar apropriado para receber a princesa dele. No caso ela, né? A princesa dele. Já é dele, viu? Passou um mês.
o mês de fevereiro e chegou o mês de maio, que seria o mês que supostamente ele retornaria para a Bahia. Quando chegou o mês de maio, ele inventou outra história e disse: amor, você não acha melhor fazermos diferente? E aí eu disse: fazer como? E ele disse: eu mando a passagem e você vem. E eu disse: eu vou pensar. E aí ele disse: se você realmente não tem ninguém, olha a chantagem emocional, a manipulação, se realmente você não tem ninguém e quiser construir uma nova história comigo, você vem. Gente, isso aí é a pessoa te manipular para te obrigar a fazer o que ele quer. Tipo assim, ó, porque se você gosta mesmo de mim, se você não vier, então é porque você não gosta de mim, ó. E se você não tem ninguém, você vai vir. Não, meu filho, tem outros motivos, eu tenho uma vida. Eu sou filha de Deus, eu tenho propósito aqui na terra e eu não sei o que Deus quer. Eu não sei se é pra ir, se é pra ficar, eu vou pensar, eu vou orar, né? E aí ele já vem na tua mente, ó. Porque então, se você não vê, é porque você mentiu, você é mentirosa, você tem outro. Ou é porque você não gosta de mim. Porque se realmente você gostar de mim e não tiver ninguém, você vem. E muitas caem, né, gente? Quantas de nós não caímos já? Ok. E aí ela ainda continua: mas se você não quer, você pode ter alguém mais interessante que eu e mais perto de você. E eu estava tão lesada que não conseguia ver que ele estava me manipulando para eu ir atrás dele, exato, para fazer a vontade dele. Esse daí, nossa, eu já ia ver logo. Fiquei pensativa e fui para a igreja. Cris, nesse mesmo tempo, meu pai, que é narcisista, estava morando em outra cidade. A convivência aqui em casa estava terrível, ele causando o maior caos. Quando ele vinha para dentro de casa, ele dizia que queria separar, mas na verdade era tudo chantagem emocional e eu estava muito confusa sobre ir ou não para Belo Horizonte. E já sabe, né? Comprei a minha passagem para o dia 9 de junho de 2024. Ele continuou me mandando mensagens e falando sobre os planos que ele tinha para nós. Eu conversava com ele, tinha vontade de encontrá-lo, meu coração estava acelerado e eu estava ansiosa. Eu estava com insônia e estava mais uma vez desatenta aos sinais. Aquilo tudo que eu estava sentindo no meu físico era o Espírito Santo de Deus falando comigo para eu me cuidar, para eu esperar e buscar em Deus uma confirmação. Exatamente. Exatamente. Gente, é o que eu estava pensando aqui, né? Ela mal foi ver o homem, o ser, a criatura, e já estava tendo já insônia, já estava tendo ansiedade, pensa que é amor, mas não. No fim, hoje ela diz, era o Espírito Santo me alertando, entende? Que tinha algo já fora do lugar, porque quando é de Deus, gente, a gente tem paz. Passando uma semana, as nossas conversas se intensificaram e ele ali estava me preparando para ir para lá, e eu preparando a viagem, arrumando as malas, levando tudo da Bahia que não tinha lá no estado que ele morava. Cris, em uma noite eu estava muito agitada aqui em casa. Ela diz: estou me organizando para me mudar em 2025 para minha casa própria. Eita glória! Para a glória de Deus, ela diz. E minha mãe estava um pouco doente com um problema alérgico, urticárias por todo o corpo, que depois dos resultados dos exames descobrimos que é uma doença autoimune provocada pelo alto estresse que minha mãe leva até hoje com o meu pai narcisista. Olha quanto conhecimento aqui, gente. É isso aí. Narcisista causa tudo isso, ansiedade, depressão, tudo que você possa imaginar de ruim, problemas na pele, autoimune, mas Deus é mais. Porém, eu estava muito cansada e adormeci e tive uma experiência espiritual que eu nunca havia tido antes. Sonhei que entrava uma criança dentro do meu quarto, mas não parecia uma criança normal, parecia um ser, como se fosse um índio, mas os olhos preto, todo preto, encostava perto de mim na cama e tentava me matar sem falar uma palavra, só com o olhar. Ele me olhava com muito ódio e eu olhava para ele e dizia: tá repreendido em nome de Jesus. E eu falava 3 vezes e aquilo corria e ia embora. Uau! Voltando aqui um pouco para eu entender, gente. Ela disse que estava se organizando para ir para lá, né? E ela disse que a mãe dela ficou um pouco doente, com um problema alérgico, que depois dos resultados descobriu que era por conta do estresse causado pelo pai dela, narcisista. E ela diz: porém, eu estava muito cansada e adormeci e tive uma experiência espiritual. Ok. E ela continua: passou uns dias e chegou o dia de eu ir viajar.
E eu fui certa de que se desse algo errado eu tinha como voltar. Eu fui com medo, mas eu tinha em mente que não era alguém desconhecido, que era alguém que já tinha morado na minha cidade, que inclusive já tinha prestado serviços para a minha família. E tinham pessoas próximas que o conhecia, pessoas próximas a mim. Mas isso era o que eu achava. Cris, chegando em Belo Horizonte, o Fábio me recebeu muito bem no aeroporto, com um amigo, me beijou, me abraçou. E chegando na casa, queríamos ficar, eu entreguei os presentes que eu comprei para ele, entreguei as coisas que eu tinha levado da Bahia, e ele ficou muito feliz, mas quando eu olhei para ele, não gostei muito da aparência dele, achei um pouco desleixado, cabelo cacheado um pouco grande, acima do peso, mal vestido. Eu senti ele muito diferente de como ele andava aqui na minha cidade. A casa era um pouco sombria, as paredes sem pintar, uma casa simples. No geral, nada era como ele tinha dito, mas eu, com o meu entusiasmo e aquela mania de achar que tudo vai melhorar, eu fiquei quieta e não falei nada, e lá estava eu para aquela noite tão esperada que deixou a desejar. Gente do céu, é mais bandeira vermelha. Gente, o cara chega para buscar ela no aeroporto com um amigo, beijou, abraçou, chegando na casa, né, que ela iria ficar, foi dando os presentes para ele e percebeu que ele tinha uma aparência estranha, né, meio desleixado, ali, né, mal vestido. Senti diferente, né, do que como ele era antes. É a realidade ali na sua frente. E ela disse que deixou a desejar a noite tão esperada. E ele falou que me levaria para nós conversarmos com o pastor e tomamos um curso que era oferecido na igreja, curso de noivos. E ela dá risada, kkk. Para em dezembro nos casarmos, já que eu cheguei em junho e tínhamos quase 5 meses para organizar o casamento. Gente do céu, é tudo muito intenso e rápido, né? Para não dar tempo de você acordar. E ela põe entre parênteses o tão sonhado casamento que nunca iria acontecer. Glória a Deus, agradeça a Deus que não aconteceu com ele. E ela diz, Cris, eu comecei a cismar com ele. Ninguém da família dele ligava para ele. E quando ligava, ele falava muito pouco. Tivemos uma conversa sobre algumas coisas do passado dele e ele disse para mim que já tinha usado drogas, mas que estava limpo. E eu achei muito estranho. Os olhos dele sempre vermelhos. E eu perguntava, e ele dizia que era irritação e que ele precisava de óculos, e eu falando para mim mesma, esse homem deve usar drogas escondido. Às vezes ele ficava irritado do nada, o celular sempre distante de mim. Ouvia muitas músicas internacionais, mas umas músicas com apelação à depressão, e eu odiava ter que escutar também. Olha aí, tá? Isso daí no espiritual tem explicação. Gente, é tudo subliminar, tudo na passividade agressiva, tudo de um jeitinho que parece o céu, mas é o próprio inferno ali. Ela diz, os dias foram se passando e eu descobri que aquele homem, o Fábio, era viciado em cocaína e maconha. E sei lá mais o que. Ele recebia o salário e nunca tinha dinheiro, não conseguia dormir e quando dormia parecia uma serra motora. Gente do céu. Desde o dia que eu cheguei em Belo Horizonte, ele não foi um dia para a igreja e disse que não gostava de igreja porque as pessoas se envolviam muito na vida dos outros. Olha aí. Na verdade, ele não ia para igreja nenhuma, era tudo uma farsa. Eu arrumava a casa e quando ele chegava em casa, de repente tudo estava revirado. Eu ia na rua para comprar as coisas e deixar a casa mais aconchegante. Quando ele entrava em casa, revirava tudo. Ele cozinhava muito bem, porém ele fazia uma enorme bagunça. Ele fazia tanta bagunça que era melhor não ter cozinhado. Ele sujava tudo que eu tinha que sair com um pano, vassoura e sabão limpando toda a cozinha. Ninguém merece, gente. O tempo que eu passei com ele, nunca tive a oportunidade de pegar no celular dele. E eu comecei a trabalhar numa loja e lá na loja tinha uma menina que o esposo dela trabalhava na mesma empresa que a dele. Mais tarde, essa menina seria a chave para a confirmação do que eu já suspeitava. Ele começou a dizer que precisava ficar em alojamento da empresa, pois estava tendo fiscalização. Mais tarde, eu soube que aquilo era desculpa dele, de que ele tinha que ir para o alojamento. Ele ia, na verdade, para usar drogas e beber, e eu não tinha. 1 mês no estado e ele me deixava dormindo sozinha. Ele chegou bêbado várias vezes em casa e chegou uma determinada noite e falou que a empresa estava fazendo uns cortes e ele estava no meio dos cortes. Mais tarde soube que encarregados da empresa tinham pego ele várias vezes usando drogas e ele disse pra mim que eu teria que voltar pra Bahia sem nem perguntar se eu queria voltar.
Eu fiquei arrasada e ele retorna para São Paulo para ver o filho dele, que há mais de 2 anos ele não via. Cris, ele comprou a passagem para eu voltar de ônibus para Bahia e eu fiquei ali sem entender nada. Boiando, viajando na maionese. E aquilo ali era um descarte. Ele não se importou com o quanto eu gastei para chegar em Belo Horizonte, as coisas que eu comprei para casa e até alguns móveis simples, mas comprei. Tínhamos projetado uma vida, uma história e vi tudo aquilo se desfazendo na minha frente. Uma semana antes dele comprar a passagem, ele comprou um punhal, uma faca enorme. Ele havia dito que estava sendo ameaçado, mas depois de um tempo eu tive uma nova interpretação para aquilo. Em minha concepção, ele queria se livrar de mim, porque já que ele não poderia ficar comigo, ele queria fazer isso com muito ódio, porque ele estava saindo do estado e porque ele devia a agiotas e havia furtado alguns objetos. Cris, viemos embora, eu voltei para o meu estado e ele foi para São Paulo. Olha aí quanto livramento de Deus cuidando de você, hein? Cara perigoso, hein? Olha aí, já metido com agiota, os caras provavelmente já ameaçando ele, né, de morte. Ele compra um punhal lá e fala, você tem que ir embora, né? Vaza, porque eu vou fugir, né? Cadê? Por que não levou você junto? Porque Deus é na tua vida, né? E ela fala, aquela menina da loja que eu havia dito me ligou quando já estava na Bahia e me disse que ele estava saindo do estado porque ele usava muita cocaína e estava sendo ameaçado de morte e ainda os traficantes haviam dito que iriam levar com ele, até quem não tivesse nada a ver. Tá vendo? Que no caso seria eu, lógico. Então aí é um bem que ele te fez, porque Deus usa até eles, tá? Para fazer o nosso bem. E diz que eles levariam todos os pertencentes da casa e ela mandou que eu tomasse cuidado, pois ele era perigoso, mentiroso e que havia mentido muitas vezes e que a vida dele era uma mentira. Voltando no dia da nossa despedida, estava eu na rodoviária sem saber como seria voltar para a Bahia, o que diria, pois eu estava decepcionada, frustrada, arrasada. Eu abaixei a minha cabeça e chorava muito. Enquanto eu chorava, ele ia para o banheiro da rodoviária usar drogas com a desculpa de que queria tomar banho. Meu Deus do céu. Dizia que não queria viajar sujo, pois a viagem era longa e já tínhamos muitas horas na rodoviária. Meu coração estava despedaçado. Vim de Belo Horizonte e em cada parada que o ônibus descia eu lavava o meu rosto vermelho de lágrimas. Eu não conseguia nem comer, fiz um lanche e cheguei na Bahia, fui bem recebida, mas um grande vazio no meu coração. Ninguém sabia o que estava acontecendo comigo, só a minha mãe. Ele me ligou perguntando se eu estava bem e disse que a nossa história não tinha acabado. Tá repreendido ao Hoover. Ele já tá falando, ainda vou vir atrás de ti, viu? Eita! E eu disse a ele que por mim havia acabado e que nada do que ele havia dito era verdade, que a vida dele era uma mentira e que eu não faria parte daquela farsa. Já faz mais de 5 meses que o bloqueei no WhatsApp e no Instagram e não tenho notícias dele. Glória a Deus, fique firme. Ele saiu do estado com uma dívida de mais de 10 mil reais e maior parte delas por conta de drogas. E ela diz, o relato ficará um pouco extenso, mas foi necessário eu contar essa experiência para a edificação de muitas pessoas que estão aqui ouvindo, pois mesmo quando desobedecemos a Deus, Ele nos protege das armadilhas. E eu creio que Deus livrou a minha vida da morte, sim, com certeza. Às vezes pensamos, por que nos relacionamos com narcisistas 1 ou 2 vezes e não estamos prontos para reconhecê-los sempre que aparecem? E ela diz, mas eles se camuflam. O quanto mais velhos eles vão ficando, eles manipulam e atualizam suas táticas, eles estudam cautelosamente como eles irão agir com as suas vítimas. Segundo ele já me acompanhava há muito tempo no Instagram e disse que vinha me avaliando há anos, e que aprovava meu comportamento e a minha maneira de se vestir. Com isso, eu fiquei mais convicta de que o narcisista não desiste quando eles têm um plano sujo. Eles vão até o fim, não importa o tempo que leve. É isso mesmo, mas Deus é que manda na nossa vida, nós somos do nosso Criador. Então eles podem planejar o que for, mas o que prospera é a vontade de Deus sobre nós. E foi o que aconteceu aqui. Deus te deu realmente um grande livramento, inclusive de morte. E ele ainda falando que vai voltar. Gente, é surreal. A pessoa ali drogada, olha só, Deus te mostrou, né? Você percebia ali no olho dele.
E você sofrendo tudo isso, sabe por quê? Já veio a abstinência. E aquela coisa que eles criam, por isso que eu falo, né? Depois que a gente tem a revelação de Deus, que a gente entende que Deus não estava lá em primeiro lugar, né? Porque assim, foi criada uma expectativa, sonhos ali que seriam realizados. Você coloca toda aquela esperança naquilo porque também tinham vazios em você, dores, traumas, né? Inclusive a gente vai trabalhar o próximo passo na próxima imersão, que nós vamos falar sobre as sequelas desses traumas. Do estresse pós-traumático, sim, que muitas vezes, às vezes só de você lembrar de um cheiro ou do lugar, acaba ativando algo no seu físico. Mas Deus é mais, né? E Ele revela para libertar. Então, assim, muito forte isso. E acontece muito, muito mesmo. Você se sentiu ali abandonada, já vem gatilhos de coisas que você já passou na sua infância. Rejeição, né? Porque, assim, comigo foi assim também, gente. Eu tive um ex que... um foi quando eu tava vindo pra cá, né? Deus me livrou, me levando pro outro lado do mundo. E o outro queria que eu fosse com ele depois, né? E Deus também me livrou, não me deixando ir. Mas eu lembro que na época o combinado era casar. Eu falei, não vou mudar minha vida e ir para outro país com uma pessoa que não é meu marido. Com meu marido eu vou, mas com o namorado não. Chega lá, tu me dá um pé na poupança e eu vou para onde? Não, promessas e promessas que vamos casar e tal. Gente, não foi capaz nem de me esperar para ir junto com ele. Inventou uma história que eu era menos importante do que o papagaio dele, entendeu? Falei, gente, o papagaio é mais importante que eu, ele não pode me esperar, porque senão o papagaio vai chorar, né? No fim foi, livramento de Deus, que depois eu fiquei sabendo que estava me traindo. E não fez muita questão de esconder, não. Deus mostrou e eu nunca fui, né? E aí, cada um no seu quadrado. Seja feliz, desejo o melhor, mas eu vi que Deus não queria aquilo pra mim. Era uma pessoa mentirosa, esse era o grandioso. Eu tenho carinho até, sabe? Porque eu tenho dó, gente. Dó não no sentido de falar que eu sou melhor, coitados. Não é disso. É compaixão mesmo, porque tem alguns deles que realmente eu vejo que não tem essa malignidade, né? Eu creio que quando é o caráter ali, que é aquela coisa ruim mesmo, mas tem alguns casos que você vê que é totalmente trauma ali e a pessoa não consegue se permitir passar pelo processo, porque vai doer, né? Mais fortes somos nós e corajosos, que mesmo doendo a gente enfrenta, porque o nosso Deus, Ele quer isso de nós, né? E vai valer a pena, sempre, glorificar e servir ao nosso Deus. Ela continua dizendo, eu amei esse relato dela, todos esses detalhes, gente. Ok, ele já analisando ela, sim, investigação narcisista, já há anos, é psicopata isso daqui já. Psicopata normalmente faz isso. E ela diz, eu percebi que eles não desistem do plano sujo deles, não mesmo. Mas Deus é mais. E eu estava indo a passos largos para a minha morte, mas Deus com sua santa mão me livrou. Você lembra do início do relato do ser que entrava em meu quarto e me olhava com um olhar maligno querendo me matar? Lembro. A experiência espiritual, né? O mesmo olhar que aquele ser me olhou. Eu vi o mesmo olhar no Fábio quando ele chegou drogado em casa em uma noite e ele queria ter sexo e eu não queria. Ele me olhou daquele jeito como se quisesse me matar e ele falou um palavrão e disse que eu estava traindo ele. Que se eu não queria sexo é porque eu tinha outro homem. Porque eu andava muito bem vestida e eu saía e demorava muito na rua, que eu já tinha alguém. Ele tinha a mania de achar que estava sendo traído, era uma paranoia. Ficamos apenas 1 mês juntos, o suficiente para eu ter mais uma ferida de decepção. Mas mesmo assim eu fui muitíssimo grata a Deus por eu ter saído dessa história com vida e por ter conseguido sair dessa história muito louca e desse homem diabólico. Agora eu entro no relato da minha cunhada, a narcisista diabólica, chamarei ela de Jezabel. Gente, se preparem, se vocês acham que isso aqui até agora foi forte, vocês não vão acreditar. E eu fiquei lembrando de algumas mulheres que eu já conheci nessa vida. Jezabel desse jeito. É surreal. E a forma que você mandou aqui o teu relato e descreveu foi perfeita. Perfeita a descrição, porque assim não dá pra gente parar de ouvir, de assistir, porque é emocionante, né? E é real, gente. Isso aqui é mais confirmação pra nós. Olha isso. Eu irei
Dividir por tópicos, ela diz. Começando primeiro, a chegada da Jezabel na família. Cris, somos 3 irmãos. Eu, meu irmão, que chamarei de Cláudio, minha irmã Luciana. Eu tinha 18 anos na época em que a Jezabel entrou pela primeira vez na nossa casa. Somos de família simples, mas nunca nos faltou nada. Meu pai sempre trabalhou, meu irmão trabalhava em uma empresa. Eu sempre trabalhei, apesar do meu pai ser narcisista e alcoólatra. E nós termos passado por muitas provações com ele, eu e a minha família sempre fomos evangélicos. A minha mãe, uma mulher forte, guerreira e determinada. E eu e meu irmão éramos unidos até certo ponto. Tínhamos brigas e discussões, como todos os irmãos. Tínhamos muitos amigos na igreja, meu irmão tinha muitas amizades. Tínhamos na época um amigo que é empresário até hoje. E vou chamá-lo de Lucas, e ele tinha a mesma idade, sendo que eles se conhecem desde que meu irmão tinha 12 anos. Olha só essa informação. Eu também gostava muito dele, e sempre que ele ia na minha casa, eu estava no meio dos papos dos dois para rir e resenhar, e nos tornamos amigos. E hoje eu o chamo de irmão. Na verdade, ele se tornou mais que um irmão do meu coração, até mais do que meu próprio irmão biológico. O Lucas era o melhor amigo do meu irmão até a chegada da Jezabel. Meu irmão era muito dedicado às coisas da igreja, ele não tinha carro, aos 18 anos ele tinha uma moto nova. E ele me levava para a igreja naquela moto quando meu pai não podia me levar de carro. Na nossa igreja tinha chegado um pastor novo com 4 filhos, 3 meninas e um rapaz. Júlia, Ana, Geisa e o Rafael, o único rapaz. Logo estávamos familiarizados com a família do pastor. Éramos constantes nos cultos e não faltávamos nem eu, nem o meu irmão. Meu irmão gostava muito da filha do pastor. Ela era muito amorosa, talentosa, gostava muito de animais. Chamarei de Júlia. Meu irmão só andava na casa do pastor e logo éramos todos amigos, andávamos para baixo e para cima, todos juntos, vigílias, eventos, lá estava nós. Risos. Meu irmão enchia a Júlia de bons presentes, até celular ele já deu para ela, coisa que para aquela época era um presente muito caro. Ela cantava muito, a voz dela era linda, todos ficavam pasmos. Meu irmão já estava se interessando por ela, mas como ele tinha passado recentemente por uma desilusão, ele estava indo com calma. Nesse meio tempo, a Júlia tinha uma amiga na escola, vou chamá-la de Jezabel. É a tal Jezabel que se tornou a cunhada dela. Gente, é surreal, olha isso. Ela entrou nessa história como amiga da namoradinha do irmão dela, tá? A Jezabel tinha namorado e já estava se organizando para casar. A Júlia contava tudo para Jezabel, inclusive tudo que o Cláudio é o irmão da moça do relato, tá? Que o nome dela aqui no relato, deixa eu ver se eu me lembro, não me lembro. Ela falou que vai se chamar... Cadê? Sara, foi isso que ela falou? Se não me engano, ela falou, pode me chamar de Sara. Sim, Sara, isso mesmo. Pode me chamar de Sara, perfeito. Então, só para entender, Cláudio é o irmão dela, da Sara, a moça que mandou o relato. A Júlia era a namoradinha, quase namoradinha do irmão dela, Cláudio. Daí, essa Júlia tinha uma amiga, que é a Jezabel, que vai ficar com o Cláudio. Gente, é surreal. Olha aí, amiga das trevas. Começou lá. Continuando. A Júlia contava tudo para Jezabel, inclusive tudo que o Cláudio fazia por ela. E quando foi um dia, a Júlia levou Jezabel na nossa casa. Nossa casa era muito grande, bem espaçosa e fresquinha. E a Jezabel entrou, olhou e disse, prazer em conhecer vocês, amei a casa de vocês. Penso em futuramente ter uma casa assim, bem espaçosa. E ela fala, guarde essa informação. Guarde bem essa informação. Vamos guardar, gente. A casa que a Jezabel falou que queria ter, muito espaçosa, linda, maravilhosa, futuramente. A Júlia não enxergava que Jezabel tinha muita inveja da amizade, do carinho que o Cláudio tinha por ela. E ela contava tudo para Jezabel. Passou um tempo, descobrimos que Cláudio estava namorando e descobrimos que a namorada dele iria na nossa casa. Ficamos, gente, vocês não vão acreditar, ficamos pasmos quando conhecemos a namorada apresentada. Foi nada menos que a Jezabel! Achávamos que a Júlia seria a namorada do Cláudio, mas para nossa surpresa foi a Jezabel. Acredito que a Júlia falou para Jezabel que estava nutrindo um sentimento por ele, pelo Cláudio, mas a Jezabel foi mais sagaz e seduziu ele. Não dando oportunidade da Júlia falar dos seus sentimentos. A Jezabel tinha um namorado chamado Vitor,
um namoro de aproximadamente 3 anos, mas acredito que o Cláudio, na concepção dela, seria um melhor partido, e ela põe risos. Ela terminou com o Vitor e na mesma semana ela já estava com o meu irmão, mais veloz que uma bala perdida, e ela põe risos. Acredite, tínhamos um pequeno comércio na cidade quando meu irmão Cláudio começou a namorar com a Jezabel. Ele levava alimento para toda a família, toda semana. Ele levava à feira como se fosse já esposo dela. Olha isso, gente, levava alimento para a família inteira dela, levava à feira como se já fosse esposo dela. Acredite, Cris, em menos de 1 ano nosso pequeno comércio foi falindo até que tivemos que fechar, acredito. Passando 2 anos, o Cláudio noivou. Já não tinha mais a moto, pois vendeu para iniciar a construção da casa dele e da Jezabel. A Júlia não estava mais na cidade, havia ido embora, pois o pastor mudou de campo e nunca mais se ouvia falar que as duas fossem amigas. Cris, depois de um tempo, a Jezabel falou que a Júlia era lésbica, que não gostava de homens e que ia para a escola sem tomar banho, só trocava a calcinha. Gente, é baixo nível essas praguinhas, né? É demais. Tudo isso na frente do Cláudio para desmoralizar ela. Disse também que a Júlia já dormia à noite com um uniforme para não tomar banho pela manhã. Coisas horríveis e difíceis de acreditar. Típico de um narcisista, né, de uma narcisista maligna denegrir a imagem das pessoas. Exatamente. Sabe o que é isso? Eles são tão ruins e inseguros que eles não conseguem subir sem pisar em cima do outro. Não consegue porque lá não tem nada, né? É um vazio. Eles se sentem lixo, inúteis, então assim, tem que garantir que vai fazer com que ele tenha um pensamento, veja ela de uma forma que não é, mas para que ele não admire mais e que nunca ele venha a querer estar com ela. Porque na verdade essa Jezabel já sabia que com ela uma hora ele não ia aguentar, né? Então aí ele ia pensar, nossa, que besteira que eu fiz. Devia ter ficado com a Júlia, ela assim era uma boa pessoa. E ela já prepara lá na frente, tá? Pra isso não acontecer. Com as mentiras. Vou até repetir. Falou que ela era lésbica. Olha só. Que não gostava de homens. Que ia pra escola sem tomar banho, querendo dizer que ela é uma porca, né? Que só trocava calcinha. Precisa ir nesse profundo de detalhe, gente. É nojento, né? Tudo isso na frente dele, lógico, pra desmoralizar ela. Disse também que a Júlia já dormia com a roupa de uniforme pra não ter que tomar banho. Gente do céu. Ai, ai, ai. Coisas difíceis de acreditar, realmente, porque é mentira, né? Típico de narcisista mesmo, para denegrir a imagem das pessoas. A Júlia sempre andava limpinha e com roupas alinhadas, mesmo que simples. E eu logo percebi que aquilo era maldade para o meu irmão Cláudio ter nojo da Júlia, pois o meu irmão, ele tem mania de limpeza e toque. E ele jamais ficaria com uma mulher desleixada. E agora vamos para o segundo tópico. Olha só, veja bem, outro sinal aqui. Tá? O que essa Jezabel fez, essa narcisista aí? Ela viu que era importante pro seu irmão e ela usou disso para inventar a mentira que ela queria, né? Para o teu irmão nem pensar, para ter nojo mesmo da Júlia, né? Tópico 2, ela diz: o noivado e casamento. Ai, 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 do meu irmão Cláudio. Já havia iniciado a construção da sua casa para se casar com a Jezabel. A casa estava ficando muito aconchegante, porém a Jezabel não demonstrava nenhuma satisfação, pois ela sempre quis mais. Olha só os detalhes, eu amei esse relato, gente. Ela sempre enfatizava que desejava uma casa grande, mais ou menos do tamanho da casa que morávamos eu e a minha família, inclusive o Cláudio. Depois da casa quase pronta, aconteceu o noivado, que mais parecia um casamento, em uma chácara muito linda. Meu irmão Cláudio bancou tudo. Para quase 200 pessoas, teve festa, teve música ao vivo, teve tudo, uma festa digna de uma rainha. É desse jeito, ele vai se afundando, vai se afundando. E depois de 1 ano, o Cláudio casou, gastou muito até que não tinha nada mais. Gastou o que não tinha, a minha mãe e meu pai todos ajudaram. Teve tudo, lua de mel em um hotel chique. E agora sem o mel, né? Porque mais tarde ficamos sabendo que a Jezabel já tinha passado o rodo na cidade em que ela morava. Gente do céu, promíscua. E o Cláudio iniciou a sua nova jornada com a Jezabel depois de quase 3 anos de casados. Ela engravidou do João, meu primeiro sobrinho.
Cláudio precisou passar um tempo, não mais que 1 ano, em outro estado, pois ele desejava ter uma casa mais ampla e Jezabel insistia, pois a família estava crescendo. Ele ficou 1 ano fora e ela ficou aos cuidados da família dela e da minha mãe. Quando a gestação estava para chegar ao final, Cláudio retornou e ela teve o primeiro filho com o meu irmão. Até aí tudo bem, foi uma gravidez difícil, com algumas complicações, mas a criança nasceu com um pouco de dificuldade para respirar, mas ficou bem, graças a Deus. Depois que meu sobrinho nasceu, a Jezabel começou a evidenciar um comportamento mais agressivo, arredio, às vezes desconfiada, e ela implicava com todas as mulheres que se aproximassem dele, né, no caso do Cláudio. Naquele momento, nós não víamos nada, não sabíamos de que se tratava de uma narcisista. Achávamos que era uma mulher histérica e doente de ciúmes, pois o meu irmão é bem bonito e comunicativo. A Jezabel tinha um irmão, 2 anos mais velho que eu. Ela levou ele algumas vezes em minha casa e ficamos conversando, mas eu não tinha interesse nenhum nele. Na segunda vez que ele foi à minha casa, ela ficou na cozinha e eu na garagem conversando com ele, e ela às vezes passava como se estivesse dando um sinal para ele ser mais ágil, tipo assim, vai logo, faz alguma coisa, algo para ele dar em cima de mim. E ele me pediu um beijo e eu falei que não podia beijá-lo, pois não éramos namorados. E aí ele disse que poderíamos ser e me pediu para namorar com ele. E ela põe risos. Não perdeu tempo, foi logo soltando essa pérola. Ai, eu morro de rir com vocês. Aí ela coloca assim, ele é bem clarinho e ficou bem vermelho e bastante nervoso, mas eu fui taxativa e falei na cara, eu não quero nada com você, estou orando por outra pessoa. Risos, ele ficou quieto, não estava convencido de que eu estava dando um fora nele e se resguardou para tentar mais uma vez. Daí ele criou uma outra oportunidade, chorou, disse que me amava e que queria casar comigo, que ele me achava linda, e eu disse que ele não insistisse, pois não daria em nada. Ele chorou de raiva e me disse, como você tem coragem de falar tudo isso na minha cara? E eu disse, falando, kkkk. Ele ficou com muita raiva e foi embora. Cris, aquilo tudo era um plano diabólico para ele tentar entrar também na minha família. Eu não sabia o que era narcisista. Isso tudo era no ano de 2008. Olha isso, será que esse irmão também é narcisista ou ele foi manipulado pela irmã? Ela diz, mas eu nunca vi verdades naquele rapaz. Ai, ele também tinha traços. Mais tarde eu só teria a confirmação de que ele era um narcisista oculto. Eita aí, eita glória. Deus confirma, eu falo, gente. Discernimento de espírito é libertador. Revelação de Deus, olha. E ela diz, ele engatou num relacionamento com uma menina da capital, uma pessoa maravilhosa, menina dos olhos de Deus. Porém, ela não sabia o que estava para resumir, ela diz. Ele conheceu ela através de uma rádio muito conhecida na Bahia. Ela conheceu a família dele, se casaram e depois de 1 ano ela veio morar na cidade que ele morava. Tiveram um filho, o Matheus, uma criança bem calma, porém eles se separaram. E há pouco tempo descobrimos que a família tratava ela super mal. Ela fazia uso de remédios antidepressivos. Ela foi embora e deixou a casa e tudo para trás. Ela sofria muito na mão deles. E ela completa, sinto muito por ela, não tenho notícias, sempre quando a encontrava ela me recebia com muita gentileza. Ela não tinha nenhum problema psicológico, passou a ter depois que se casou com ele. É desse jeito. Ele hoje vive de estado a estado no Brasil, deixou ela sem sustento, sem casa, e hoje ela vive de auxílio sem nenhum amparo dele para a criança. São seres miseráveis, não pensa nem nos filhos, ou melhor, é tudo sobre eles. Chegamos ao 3º tópico, ela diz. A obsessão de Jezabel em destruir a minha família. Cris, durante todo esse tempo pensávamos que estávamos lidando com uma pessoa simplesmente implicante, desequilibrada. Não tínhamos ideia que se tratava de uma narcisista, psicopata, diabólica, miserável. Um ser desprezível, a pior pessoa que já conheci. Descobrimos todas as tramas e toda a manipulação que era feita há anos. Só nós que não víamos. Estávamos todos cegos. Aquela moça angelical, aos poucos, mostrou ser uma mulher fria, diabólica e perversa. Meu sobrinho foi crescendo, se tornando um menino muito bonito, porém, ele era os olhos e os ouvidos dela. Ele era o filho bode expiatório. Ela mandava meu sobrinho de apenas 7 anos escutar atrás da porta e inventava mentiras para que meu irmão Cláudio ficasse contra minha mãe. Meu Deus do céu!
Todos os relacionamentos que eu tinha, ela desejava que não desse certo e de uma forma ou de outra acabava dando errado e ela ria muito. E ela põe entre parênteses, Cris, Deus sempre teve uma forma especial de falar comigo e houve 2 fatos que aconteceram. Eu sonhei que estava em um lugar e a Jezabel dizia bem alto, eu tenho uma pessoa da minha confiança que me conta tudo, seus otários. Depois Deus me deu outro sonho, minha irmã adotiva com o ouvido atrás da porta, mais pra frente você vai entender o significado desses 2 sonhos. E ela põe, quando meu sobrinho fez 9 anos, ela pediu a meu irmão Cláudio que desse um celular a ele, mas aquele celular teria outra utilidade. Fotografar nossas aquisições e gravar nossas conversas. Uma criança de 9 anos já fazia tudo isso. Você acredita? Acredito. Ela foi condicionando, né? Com o tempo, a minha mãe começou a perder algumas amizades e logo ficamos sabendo que ela falava para as pessoas que a minha mãe queria destruir o casamento dela. Mas na verdade ela tinha inveja, pois a minha mãe tinha muitas amigas. E ela põe entre parênteses. E ela, Cris, não tem uma amiga. As pessoas, quando percebem o mau caráter dela, se afastam. E essa amiga era a melhor amiga da minha mãe. Ela foi na casa da amiga da minha mãe e disse que minha mãe era um demônio, uma péssima sogra. E disse que eu era uma VAGABUNDA. Não parava com homem nenhum. Todos os meus relacionamentos foram com homens narcisistas. E se hoje eu estou solteira, eu estou vivenciando o maior milagre de poder recomeçar. Glória a Deus. Recomeçar um relacionamento saudável. Deus está me guardando para algo melhor, eu creio. Sim, com certeza. Voltando, ela diz, infelizmente minha mãe perdeu essa grande amiga. Sofreu muito, eram amigas de anos. Mas a manipulação foi tão grande que a amiga de minha mãe bloqueou a minha mãe e não se falam. Mas há meses depois, a amiga da minha mãe veio na cidade vizinha onde moramos e dormiu onde? Ela põe um ponto de interrogação, na casa de Jezabel. Saíram juntas e ela fez questão de colocar uma foto e colocou na legenda da foto entre amigas. KKKKK. Você acredita nisso? Acredito, gente. Sabe o que é isso? Inveja. É inveja querendo destruir mesmo a sua família porque vê que vocês são pessoas de luz, né? Meu pai do céu, o que é isso? Você não tem mais o que fazer na vida que infernizar a vida dos outros. É muita infelicidade na vida de uma pessoa para fazer isso, né? Olha, eu vou falar para vocês. É desse jeitinho. Isso aqui é só confirmação. Eu amo os detalhes que você tá dando aqui nesse relato. É desse jeito. Olha só, o que ela fez? Usou o filho para ficar tirando informações. Macaco voador, menino de 9 anos, que ela adestrou a ser assim. Pronto. Aí ela vê o que é importante para a mãe dela. A sogra, né? O que é importante? Essa amiga. Então tá, então eu vou lá, vou me aproximar dessa amiga e eu vou destruir a amizade delas. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Essa amiga da sua mãe, ela também tem escolhas. Tudo bem que esses seres são das trevas. Eu vou falar pra vocês. Tá? Já aconteceu várias vezes. Eu tive várias amigas narcisistas. E elas tentaram fazer isso. Umas mais que outras. Né? Vai depender da malignidade aí. Mas teve uma que era bem desse jeitinho diabólica aqui, ó. Que tentava fazer eu olhar para as outras pessoas com um olhar de, nossa, que horrível essa pessoa. Mesmo assim, porque tem pessoas que eu não era muito próxima, era mais próxima dela. Então eu pensava, nossa, que horror, né? Mas as que eram mais próximas de mim, que eu conheço o caráter e ela tentava fazer isso, ali eu já ficava esperta, era vendo quem era ela mesmo. E não, entende? A pessoa que ela estava falando. E hoje é só confirmação, né? Não tenho sombras de dúvida. Mas eles vão fazer de um jeitinho, né? Ainda fala que não... porque eles têm que ficar como os bonzinhos da história. Então assim, de todo jeito, essa amiga da sua mãe, se ela fosse amiga de verdade, uma hora a casa cai para essas narcisistas. Então uma hora ela vai saber, porque ela não vai conseguir fingir ser o que não é muito tempo. E cadê o discernimento de espírito na vida dessa amiga? Eu creio que é mais um livramento também para sua mãe. Entende? De repente era uma também narcisista aí, vai saber. Né? Porque sua mãe é uma pessoa muito boa, né? Então, deixa pra lá. Se saiu é porque Deus tirou mesmo. Livramento. Quem tem que ficar, fica. Pode o inimigo se levantar e tentar que não vai, Deus não deixa. Continuando, foi e dormiu lá na casa da Jezabel. Fica por lá, minha filha. Fica aí, no ninho das cobras.
Saíram juntas, ela fez questão de colocar na foto, a legenda, a foto entre as amigas, sim. Eu nunca entendi porque ela tinha uma inveja patológica de mim. Passando um tempo, eu estava muito feliz por ter conhecido um bom rapaz e ele estava gostando muito de mim. Ele me dava presentes, me levava na praia, era bem maduro, mas eu não imaginava que a Jezabel, ao saber que eu estava namorando, procurou o pastor da igreja do rapaz. Gente, é demais, né? E disse que eu não prestava e que eu ia dar corno no rapaz, assim como a ex-esposa dele. E ele era na época divorciado, estávamos bem. Em uma noite ele me chamou para conversar e disse que não levaria mais adiante nosso namoro. Eu era muito nova para ele e que talvez não daria certo. Ó, desculpa. Cris, acredite, ele terminou comigo, mas os olhos dele estavam cheios de lágrimas, ele parecia estar fazendo aquilo forçado. Olha, com medo de sofrer, né? Mas a verdade é que a Jezabel já tinha se infiltrado até nas amizades do rapaz e feito ele terminar comigo. A minha irmã adotiva tirava fotos dos presentes que ele me dava e levava para Jezabel. E eu jamais imaginava que a minha irmã faria essa traição comigo. Ó, e outra. E ela continua, Cris, eu sofri tanto, eu chorei tanto, eu fiquei patinando na minha tristeza no quarto e as duas, ela e a minha irmã, saindo, se divertindo e rindo da minha dor. Deixa quem ri por último rir é melhor. Você vai rir na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E elas, se não se arrepender, a gente já sabe para onde vai, né? E ela diz, até hoje eu sinto uma dor muito grande quando lembro disso. Mais tarde eu fiquei sabendo que ele havia dito para alguém que alguém falou muito mal de mim. Como ele não acreditaria, né? E ela põe entre parênteses, a informação teria vindo de uma pessoa da minha família, nada menos que a minha cunhada. E ele não poderia errar mais uma vez na escolha, mas que gostava de mim. Olha, desde que essa mulher entrou na nossa família, por onde ela passa, ela deixa um rastro de destruição e contendas. Sempre foi uma perseguição até com as minhas roupas, minhas pequenas conquistas, até uma bolsa. Se eu comprasse, ela procurava da mesma cor e do mesmo modelo. E lembro que a minha mãe comprou uma poltrona para a sala, com um mês ela comprou na mesma loja, da mesma cor, e eu fiquei perplexa. Esses narcisistas não têm identidade, eles copiam tudo dos outros, até a forma de se vestir é inacreditável. É desse jeito. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Porque assim, olha, lógico que nós somos pessoas que... Tem pessoas que a gente admira, que a gente segue, que a gente, né? Por exemplo, eu tô aqui, eu tô com esse rosa. Quem é loirinha, tem a pele clarinha, essa é a cor da minha cartela. Então, se você também, né, é assim, clarinha, vai ficar legal. Tem as cores que ficam melhor com a gente, né? Enfim, aí você pode admirar eu, né? O meu jeito de ser, tem um carinho especial pelo trabalho que eu faço. Então, isso nos influencia de certa forma. O que tem de mais? Você gostou dessa blusa? Já aconteceu de eu estar numa loja e ver uma moça com uma blusa que eu falei, gente, que linda! Eu falei, meu pai, amei essa blusa, que linda! Onde você comprou? Ela falou, no outro dia eu fui lá e comprei. Agora, a diferença é quando é inveja, quando é uma pessoa que não é porque você você admira alguém, entende? Você segue alguém, é aquela pessoa, qual que é a palavra que eu tô tentando buscar a palavra? É a pessoa te inspira. É diferente. A inveja já é outra história. Então, eu tive uma amiga dessa, gente, foi incrível. Eu vou contar pra vocês aqui rapidinho, porque foi bem parecido com essa história que você falou da poltrona. Pronto, ela veio na minha casa e viu o meu sofá, um sofá novo que eu comprei. Gente, eu não ligo pra essas coisas, mas lógico, eu precisava de um sofá, comprei, mostrei o sofá e tal. Ela deu aquela olhada, né? Engoliu o sofá com o olho ali. Tá. Passou um tempo, ia ter uma festa na casa dela. Daí teve outra festa antes na minha. Quando ela veio, ela pegou e falou assim, ai, menina, você não acredita que eu comprei um sofá igualzinho esse? Eu nem sabia que era igual o seu. Por quê, gente? Ela já tentando preparar, porque na cabeça deles, quando a gente faz algo com intenção ou por inveja, eles sabem que é, então eles já preparam de uma forma para você não pensar que é aquilo. Então tem que parecer que foi um engano. Qual o problema dela ter gostado do sofá que eu tenho e querer comprar um igual? Eu ia ficar até feliz. Eu ia falar que legal, olha, ela achou que eu tenho bom gosto, né? Mas na cabeça deles, porque como é feito com maldade, eles tentam inventar a história, né?
A pessoa que não faz com maldade, qual é o problema? Tem que esconder o quê? Não tem que esconder nada, que nem eu fiz. Eu gostei da blusa da moça, eu falei, nossa, essa blusa é linda, onde você comprou? Eu quero uma. Qual o problema? Nem conheço a moça, não vou ver mais na minha vida, né? E mesmo se fosse, lógico, né? Sair junto as duas par de vaso, mas... Entende? E mesmo saísse, eu nem ia ficar chateada. Talvez ela ficasse, mas tudo bem. Mas aí eu fui. Gente, se ela não tivesse falado nada, eu fui na casa dela, eu vi, era só que o meu é de couro, o dela era de veludo, entende? Mas era o mesmo modelo e tudo. Qual é o problema? Pra que isso, tá? Não entendo, porque a gente não funciona dessa forma. Eu falo pra vocês, se ela não tivesse me falado, eu provavelmente nem ia reparar que o sofá era igual. Juro pra vocês, porque eu sou meio desligada nessas coisas. Entende? Eles mesmos se entregam. É desse jeito. Triste, né? Triste viver assim. E outra coisa eu queria falar, se esse rapaz realmente foi algo verdadeiro, não sei hoje como é que tá a vida dele, se ele tá casado ou não, enfim, você eu creio que ainda não, mas se for da vontade de Deus, o inimigo pode tentar atrapalhar, mas se for da vontade de Deus, vocês vão ficar juntos. Ou pode ser que Deus tenha alguém melhor pra você, né? Mas ora por isso, Deus vai mostrar. Ok, e aí ela continua... deixa eu ver onde eu parei. Se infiltrou nas amizades do rapaz, fez com que ele terminasse. Depois ele falou, né, que gostava ainda de você. Desde que essa mulher entrou na nossa família, por onde ela passa, ela deixa um rastro de destruição e contendas. Sempre foi uma perseguição, até com as minhas roupas. Sim, ela não pode ver o que você tem, que ela quer também. Na verdade, ela quer ser você, não pode. Então ela tenta ter as coisas que você tem pra poder, de alguma forma, sentir que é você, sei lá o que acontece. Ela diz, houve uma ocasião que fomos a um casamento daquele nosso amigo empresário que eu falei no início do relato, Lucas, sei que é como um irmão pra você. Ele é um amor, Cris, mas hoje ele não é mais amigo do Cláudio. Olha aí. A Jezabel destruiu a amizade deles, alegando que ele tinha inveja do Cláudio, coisa que nunca aconteceu. O Lucas é de família rica da nossa região, e nunca teve inveja de nada dele. Acho que o medo dela era que o Lucas alertasse o meu irmão sobre os maus feitos dela. E aí ela fala agora, voltando ao casamento do Lucas, eu estava bem vestida com um vestido sobre medida que eu mandei fazer. Quando a Jezabel viu o meu vestido, ela me olhou com tanto ódio que eu, quando entrei no carro, comecei a passar mal. E me deu uma suadeira, desmanchou todo o meu penteado. Acredite, quando eu cheguei na igreja, eu me embolei na decoração do banco da festa e rasguei o meu vestido, e depois a minha mãe me disse que ela falou que queria fazer um vestido daquele da mesma cor, mas se eu quisesse dar aquele vestido, que desse a ela. Meu Deus do céu, até onde vai? Você acredita nisso? Acredito! E ela completa, um ser tão diabólico e tão invejoso ao ponto de desejar um vestido. Anos depois, ela iniciou um curso universitário, e adivinha que curso ela fez? O mesmo curso ao qual eu me formei. Sendo que ela já tem uma formação técnica em uma área, só precisava se especializar, mas ela preferiu fazer um curso oposto do que ela já trabalhava para fazer o mesmo curso ao qual eu me formei. Ela fez o curso apenas para me invejar. Ela nem exerce a profissão e pouco tempo meu sobrinho esteve aqui na minha casa e falou, tia, será que a senhora nunca vai ser feliz? Será que a senhora nunca vai dar certo com ninguém? Será que você não terá filhos? Eu senti aquela palavra como uma espada dentro do meu coração e triste por ver meu sobrinho de 9 anos já com tanto veneno nos lábios e já sabia falar palavras que machucam. E eu disse a ele, tudo tem o seu tempo, tudo tem o tempo de Deus. E ele me disse, está demorando de chegar esse tempo. Ele está se tornando a cópia da mãe. Amargo, sem respeito e sem empatia. É doloroso ver uma criança se tornar tão amarga. Eu oro pelo meu sobrinho e sei que ele transmite o que a mãe diz para ele. Todo o lixo emocional dela, ela despeja nele. Meu sobrinho tem um péssimo comportamento na escola, desrespeita os professores, machuca os colegas de classe com palavras e tudo ele diz que as pessoas que fazem com ele. Já narcisistinha da vida. Mas na verdade ele que faz com os colegas. Ele inventou algo na escola envolvendo o nome da professora, denegrindo a imagem da professora, e no final a diretoria afirmou que tudo não passou de uma mentira. Eu só posso dizer que Deus vai trazer justiça para tudo isso que ela está fazendo uma criança crescer com caráter duvidoso, ou melhor, forjando o caráter do próprio filho. Sem delongas, vamos ao terceiro tópico.
Terceiro não, já é o quarto agora, né? Eu creio que é o quarto já, hein? Não tô doida não. Vamos lá, aí é o quarto. Troca de casas, a chegada do Bernardo, meu segundo sobrinho, e a finalização do relato. Tá no final já, gente. Agora eu quero falar uma coisa antes de continuar, antes de ir pra parte final. Olha, eu já vi isso acontecer várias vezes, tá? A mãe narcisista e também o pai narcisista. Eu já vi homem narcisista. Tem uma história aqui pra compartilhar com vocês de um homem narcisista que teve uma filha com uma moça que é uma pessoa boa de coração, mas que também já estava totalmente nas neblinas de confusão mental. Eles condicionam, manipulam a pessoa parece um zumbi ali, né? E a criança já ruim, e já sabendo até das desculpas, tipo assim, faz coisa ruim. Uma vez ela fez um negócio e eu peguei e falei, que é isso? Isso é ruim, isso é feio. Ai, é brincadeira. Tipo assim, eu só tava brincando, com aquela cara assim já, sabe? Mas o mesmo jeitinho do pai, ruim, com inveja do irmão, porque tinha um irmão que era de outro casamento da mãe. Uma raiva, uma inveja, já o pai narcisista das trevas já condicionou a filha a ser ruim também. Agora eu vou dizer pra vocês, ainda assim, tá? Tem jeito se a pessoa quiser sair de lá, quando Jesus entra. Agora tem que ver se a pessoa vai querer, né? Mas é triste de ver, viu, gente, que eles fazem isso mesmo. E continuando, ela diz, parte 4, né? Meu segundo sobrinho nasceu em um lar caótico, sem amor, sem atenção, com uma mãe narcisista e o irmão bode expiatório. E ele se tornou o filho invisível. Desde que meu sobrinho nasceu, ela colocou 4 cuidadoras, uma por vez. O Bernardo, desde os 5 meses de vida, não sabe o que é ter uma mãe carinhosa com ele. Por fim, Deus sabe de todas as coisas, a cuidadora dele é uma pessoa maravilhosa, cuida dele, dá carinho e amor. Hoje ele tem 2 aninhos e ela ainda está cuidando dele. E ela põe entre parênteses, meu irmão Cris não tem nenhuma autoridade sobre a casa dele, Jezabel sempre foi a autoridade da casa, segundo a babá, ela já até bateu no meu irmão, já deixou ele sem comida, ele e os filhos. E quando ela sai com as colegas, deixa as crianças com ele e diz que se vira você e seus filhos. Ela ridiculariza ele na frente de qualquer pessoa. A babá também nos relatou que o Bernardo passou mal e ela ligou para Jezabel para que ela levasse ele ao hospital numa pediatra e ela falou que desse qualquer medicamento que ele ficaria bem ou que ela colocasse ele para dormir. Ela disse que só sairia para pegá-lo para levar ao médico no final do expediente, que não sairia para levá-lo ao médico. Em outra ocasião ela disse para a moça, não sei porque ele veio e ainda veio homem, sendo que eu queria uma menina. Na verdade, ela não tem preferência, ela queria ter uma menina para competir com as irmãs biológicas dela que tem meninas, e ela é a única que teve filhos homens. Esqueci de relatar sobre o nome do Bernardo. Seria o nome do meu filho quando eu tivesse. Todos sabiam que eu daria o nome do meu filho de Bernardo. E ela fez um chá revelação, só revelou o nome do bebê no dia do chá e eu fiquei pasma, sem ação. Quando eu vi o nome que eu daria para o meu bebê, fiquei arrasada. Gente, é surreal. Eles usam tudo que a gente fala, até o nome do filho que você quer dar, você não pode falar, porque até isso ela copiou de você, né? Mas Deus é mais. Fiquei arrasada, mas estava lá um nome que eu tanto sonhei colocar no meu filho no convite. Pronto, você pode dar o nome também de Bernardo, não tem problema nenhum. Você dá o nome que Deus quiser que você dê, independente dela ter copiado ou não. Você não vai mudar por causa do que ela fez. Gente, mas é surreal. É tipo assim, ó, você quer tanto ter um filho, mas quem vai ter sou eu. E ó, eu tô realizando o sonho que você não realizou, você nem tem ninguém ainda. Até os filhos dela, o seu sobrinho fica lá falando, tirando o sarro, né? Eita, ruim, será que um dia você vai casar? Vai sair disso? Vai ficar pra titia ou o quê? Tá difícil, hein, tia? Né? Graças a Deus que isso não te destruiu. Né? Você ainda ora, lógico, pro seu sobrinho, porque tá vendo que ele tá sendo aí mais uma vítima dessa traste aí das trevas, a sua cunhada. Deus me livre, gente, ter uma cunhada dessa, ninguém merece. E ela continua... ela diz, Cris, lembra do início do relato que eu disse que ela desejava ter uma casa igual à casa dos meus pais? Na verdade, ela sempre quis a casa dos meus pais e ela manipulou o meu irmão para que fizesse um documento de doação
e meu pai ficasse com a casa deles bem menor e que vale muito menos, e eles ficassem com a casa dos meus pais. E foi isso que aconteceu! É muito triste pensar dessa forma, mas às vezes eu acho que meu irmão também é narcisista grandioso. Ele tem mania de grandeza e de querer ser melhor que os outros. E ele não deveria ter feito isso com os meus pais. Não deveria ter cedido à manipulação da Jezabel. Moramos em outra cidade, em uma casa maior, mais alugada. E a que passou a ser nossa está alugada. Hoje não falamos com a Jezabel. A minha mãe descobriu que a minha irmã adotiva se aliou a Jezabel e é amiga dela e também era um bode expiatório. Gente, isso aqui é demais, hein? Que é isso? Seu irmão? É isso que eu falo. Teu irmão? Onde tá Deus aí? Não ouvi falar no relato, né? Mas sabe o que acontece? Os ídolos do coração. E é onde eles têm brecha para entrar. Por isso que ele tá aí nesse relacionamento. Deve sofrer também, né? Uma mulher dessa, gente, ninguém merece. E ela continua. Não moramos na casa, a casa é muito pequena. E pela quantidade de móveis que os meus pais têm, não comportaria o tamanho da casa. Moramos em outra cidade, em uma casa maior, mas alugada. E a que passou a ser nossa está alugada. Hoje não falamos com a Jezabel. A minha mãe descobriu que a minha irmã adotiva se aliou a Jezabel e é amiga dela e também era um bode expiatório. Ela disse aqui em casa que quando não podemos com uma pessoa, nos aliamos a ela, referindo-se à minha cunhada, no caso, Jezabel. Hoje minha irmã é bem afastada, trata nós, família de criação, como estranhos. Se afastou o esposo dela e às vezes penso que ela é borderline, porque ela tem uma mania de tudo chorar. Se chamarmos ela para orientar em algo ou fazer alguma correção, ela começa a chorar e a dizer que estamos machucando ela e reverte a situação a favor dela. É desse jeito, né, gente? É desse jeito. Deve ser mais uma, infelizmente. E ela fala sempre se vitimizando. Mas às vezes penso que ela também pode ser narcisista vulnerável por ter se aliado à minha cunhada e conspirar contra a família que a criou. Sim, já vem lá dos traumas da infância. A verdade é que eu nem sei quem ela é. É desse jeito. E a ingratidão, né? Que eles não têm gratidão nenhuma. Hoje, diante de tantas descobertas e decepções, vivemos em oração e crendo que Deus fará justiça por todas as coisas. Temos muita fé em Deus, que somos protegidos por Ele. Ela já fez uma divisão na minha família, desfez amizades e teve informações que ela faz coisas ocultas, e ela põe entre parênteses, feitiçaria. E nesse relato eu descrevi o mínimo dos mínimos do que a Jezabel já fez, mas são coisas terríveis, coisas que eu nem mencionei, pois o relato ficaria mais extenso. E ela termina dizendo, é muita maldade em um ser. E conclui, obrigada por ler meu relato, que ele sirva para esclarecimento para muitas pessoas. Agradeço a Deus pela sua vida, você é luz. Sou sobrevivente de 3 relacionamentos com narcisistas. Todos eles que cruzaram o meu caminho me deixaram marcas e me ensinou a não ser como eles. Aprendi também a importância do amor próprio e a reconhecer que nosso valor está em Deus, pois nada que acontece conosco é por acaso, tudo Deus tem um propósito, exatamente. E a gente vai falar sobre isso também na imersão, amor próprio, identidade, propósito, autoestima. E ela termina dizendo, sobrevivi e estou cada vez mais forte e imune ao veneno desses seres, e eu creio, como diz em Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Cada promessa que Deus fez na minha vida de uma forma vai se cumprir. E eu creio que minha história já é um grande testemunho de superação. Obrigada e paz. Obrigada, linda. Nossa, que capricho, que carinho. Que forte seu relato, que poderoso. Vai ficar aqui, ó. Todo mundo que chegou aqui, pode falar aí, escreve aí no comentário. Tô saindo muito mais forte do que quando eu entrei. Tô saindo com confirmação de Deus daqui. Deus revelou, Deus confirmou, Deus mostrou alguém aí que tinha a minha cunhada, que eu já tava desconfiada, é desse jeitinho mesmo. Assim Deus faz, por isso que é tão libertador, por isso que é tão importante os relatos de vocês, porque tá salvando vidas. Sim, Deus faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e na hora que Ele quer. E nós seguimos a vontade do Senhor. Que seja feita a vontade dEle. Você é linda, você é forte, você é muito sábia, cheia do discernimento de Deus,
cheia da proteção do Senhor, o cuidado do Senhor nos detalhes a gente pode ver nas nossas vidas. Embora o inimigo se levanta, persiga e tente destruir, roubar e matar, quando estamos firmes no Senhor, Ele nos guarda, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso vingador, Ele é o nosso Pai amado e Ele cuida dos seus. Obrigada pelo teu relato, obrigada mesmo de carinho, sinta a minha gratidão, que todos que estão aqui possam também deixar uma palavra de gratidão para ela, porque olha, escrever dessa forma é só mesmo com a inspiração do Espírito Santo, porque a gente pode sentir o tempo todo a presença do Senhor através das palavras escritas e é por isso que há cura, libertação e transformação. Venha fazer a imersão, ó, tudo combinando, gente, tudo rimando, não vem de mim. Que lindo é o nosso Deus. Vem fazer a imersão. Divinamente transformados. É o próximo passo nesse processo de cura em nossas vidas. Vamos falar sobre transtorno de estresse pós-traumático. Vamos falar de amor próprio, identidade, propósito, autoestima e muito mais. E eu estarei dando testemunho de tudo que Deus tem feito na minha vida, porque primeiro passa por nós. E é algo muito forte, muito impactante, que eu ainda não posso compartilhar com vocês, mas na hora perfeita de Deus será compartilhado. Eu tenho vivido momentos que eu nunca imaginei que eu fosse viver, tanto nas coisas boas como também nas coisas que são mais desafiadoras, mas eu tenho tido uma proximidade mais profunda com o Senhor. Deus tem levantado as pessoas para nos ajudar nesse caminho. Tem sido algo assim muito lindo e poderoso de Deus, onde nós crescemos junto com Ele e vem a recompensa, né? O importante é a gente continuar firme no Senhor, manter a nossa fé. Estarei falando sobre isso também na nossa próxima imersão. E o curso de formação em terapeutas começa dia 10 agora de janeiro. Tá muito perto, gente, muito mesmo, e eu já tenho aqui no meu coração uma alegria muito grande, porque eu sei que Deus está trazendo as pessoas que Ele escolheu para estar comigo nessa 4ª turma, nesse ano de 2025, vai ser a última turma nesse ano. Depois eu terei novidades da imersão presencial também, que se Deus quiser ainda vai acontecer esse ano no Brasil. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Se você tem um relato também para compartilhar, manda para nós. Meu relato é relato.sobrevivente. Eu sempre falo isso, gente. Meu e-mail é relato.sobrevivente@hotmail.com. Beijo no coração. Até lá. Tchau, tchau.